TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vamos nessa então, magnânimo Márcio Lorega. Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, magnânimo Vinição. Boa tarde, magnânima Gabriela. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, André. Boa tarde, todo mundo aí da TC Rádio, bombando, curtindo os likes. Já tô sentindo que a gente já vai bater os 1000 likes já de cara, já logo nesse início desse nosso bate-papo. Pensando no nosso meio do mercado, trazendo essa visão, o que rolou para a semana, o que a gente tem de ativos para analisar, que vocês vão pedindo aí. Vamos bombando o chat aí. Grande abraço, Rivo. Grande abraço a todos que estão ligados aqui no nosso YouTube. Aí, Son Goku, Augusto Akira, Alexandre Calvo, todos vocês, pessoal que também está lá na Station, Hugo Leonardo, valeu a todos, pessoal que também está no Zap. Então, gratidão a todos. Não é mesmo, Vinição? Sem dúvida nenhuma, magnânimo. Aliás, os trade palhões mandou mensagem pra cá e disse: ô louco, sexta-feira ainda não bateu 1000 likes, cadê a tropa do almoço? A tropa do almoço chegou agora, acabamos de bater aqui 1000 likes na nossa transmissão. Muito obrigado a todo mundo que ajudou, vamos contando, vamos pra cima. Ô Márcio, como sempre, né? A gente projeta aqui a semana, vamos olhar para o Ibovespa, vamos olhar para o Ibovespa futuro e também para o futuro da moeda americana, que subiu praticamente a semana inteira e hoje está devolvendo parte dessa alta. Mas primeiro o cenário doméstico, né? Um Ibovespa que hoje repercute de fato a decisão de política monetária, porque ontem tinha muita gente esperando que Via ia subir, Magazine Luiza ia subir, não subiu. Outros papéis avançaram ontem, é verdade, mas Magalu e Via, por exemplo, eles não subiram não. Como que tá a projeção sua pro Ibovespa mercado à vista e Ibovespa futuro pra meninada da compra e da venda? Principalmente, Marcião, se você puder ajudar a gente, direcionar o nosso olhar para a próxima semana. Simbora, então vamos passar primeiro a visão de Ibovespa e depois eu trago aqui o nosso futuro. Vamos lá. Trazendo Ibov na semana, né, que aí já fica uma análise realmente valendo não só para o finalzinho do dia de hoje, mas já preparando a próxima semana. O que a gente tem aqui nessa visão? Tá? Eu vou aproximar para vocês. Vocês estão vendo uma região de topo aqui bem clara, né? A qual a gente já fez um movimento em março, fazendo outro movimento aqui. Isso estou falando em março de 22, tá? A gente tem outro movimento aqui em outubro de 22 e agora chegando nessa região, tá? A mesma região. E essa região, toda vez que a gente chega, provoca realizações. Vocês estão vendo aqui em abril, a gente escorregou para a faixa aqui de 95. Quando a gente veio em outubro de 22, a gente desceu a ladeira aqui para a faixa dos 97. Agora chegamos nessa região. Márcio, isso é sinal de que vai devolver tudo? Não necessariamente. Mas, aproximando, você precisa ficar esperto. Por quê? Essas regiões aqui de topo são importantes, o 121,5 e o 125,300. Porque elas que denotaram esse potencial de realização. E nem precisou, da última vez, fazer isso para cair. Então, vai cair, Márcio? Não. Mas que a gente tem sinais aqui que é bom ficar esperto? Sim. Por quê? É a segunda vez que a gente forma pavio, segunda semana consecutiva, tá? E a gente formou na semana passada aqui um dojizão túmulo aqui, que poderia provocar realização. Chegou a quase de ter anulado nessa semana, mas mais uma vez a gente está fechando com os compradores que se empolgaram ao longo da semana e depois fecharam. Então a gente tem que ficar esperto, os compradores estão sentindo o baque, a pressão vendedora está aumentando e a gente precisa mais do que nunca, se conseguir hoje melhor ainda, tá? Ter um fechamento dentro da região de 121.500 pontos, ou seja, nesse nível para cima. Aí a gente consegue ter fôlego para romper os 123 mil e mirar 125.323, que é lá. Mas bem longe, tá? Olha onde é que vem. Vem de lá dos idos de janeiro de 2021. Agora, cuidado. Para quem está olhando para a venda, né? Está esfregando a mão, mas perdi o bonde, 1, 2, 3, 10 vezes, estou querendo ficar para poder comprar. Você tem que torcer realmente para que minimamente a gente perca os 119, a mínima que fez, né, hoje, 119.600, ele vai chamar bem rapidinho uma queda para a faixa de 117.000, 116,5, e depois disso, uma resistênciazinha ali, né, uma briga ali, os compradores tentaram botar fôlego em 115 antes de buscar a região aqui de, obviamente, níveis mais baixos de preço, faixa de 110.000, 112. Então tem muito suporte, suportes importantes estão muito juntos. Por isso ainda favorece a tendência compradora. Então você tem que estar mais com o olhar comprador nesse momento, mesmo que os indícios ainda esperando uma queda, do que propriamente operar já uma venda. Você está vendo? Se entra vendido, sobe. Se entra vendido, sobe. A não ser que você opere muito curtinho. E aí você aproveitou, como teve quedas aí recentes de Via Varejo, Magazine Luiza, realizações agora recentes do Vale. Então aí você vai aproveitando. Falando de índice futuro, para dar uma força aqui, trazendo um prazo mais curto, eu vou pegar aqui uns 60 minutos,
para a galera que está fazendo aí as operações, seus tirinhos mais curtos. Deixa eu tirar uma linha aqui. A gente vê que o índice, pelo 60 aqui, está tentando sustentar a média de 200, que está aqui nessa faixa de 120,600. E não devemos ter fechamento abaixo disso, sob pena de querer cair rapidinho os 120 mil, ali 119,600, que esse pavio aqui é a última barreira antes de chamar uma realização mais profunda para 117,700, tá? E parte de cima, para quem quer olhar a compra, é fechar acima de 121,900 para mirar 122,800, 122 aqui, 123,300, depois vir mirar o topo na faixa de 124,660. Esse pico aqui que foi feito lá nos seus idos lá de mais ou menos julho de 2023, que está pegando aqui o nosso índice futuro. Está chegando no final desse mês, tá bom? Ficar ligado. 124,260 é a grande resistência que a gente tem se ele fazer essa escadinha de alta, tá? Ainda é momento comprador, porque está acima da duzentão, mas tem que ficar aí de olho no lance, porque o MACD está aqui virado para baixo, tá? Então a gente precisa começar a reverter um pouquinho esse quadro para ficar legal. Valeu, meu parceiro Márcio Lorega. Ó, falamos do Ibovespa e do Ibovespa Futuro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o futuro da moeda americana, só pra gente ficar ainda dentro do mercado local, do cenário doméstico. Tem muitas perguntas chegando, Marcião. Já queria logo de saída te passar dois ativos que foram os mais comentados dentro do nosso programa e que a gente infelizmente não conseguiu responder até agora, então chegou o momento. Tô falando de 3R Petróleo. Tem muita gente falando dessa companhia, que até agora há pouco estava subindo. Como que tá o petróleo aí, Gabi? O Brent e o WTI também, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Vamos lá, Vini. Segue no verde aqui o cenário positivo. O Brent, nesse momento, avança 1,66% a $86,55 e o WTI avançando 1,95% a $83,14. Tá certo, obrigado, Gabi. Então, 3R Petróleo, a gente viu aí a cotação do petróleo. E também, aí a gente segue com commodity, mas sai petróleo e entra alumínio. Cebav, Companhia Brasileira do Alumínio, papel aí que tem as suas ações ordinárias negociadas na Bolsa Brasileira. Esses dois ativos contigo, por gentileza, Marcião. Vambora então, vamos tacar primeiro aí de 3R, botar na tela, para o pessoal Boa. ficar já esperto, show de bola. E só para dar um norte com relação ao petróleo, eu não estou com ele aqui, mas só para o pessoal ficar antenado, né? A gente está chegando em próxima região de resistência, tá? Está fazendo aqui, se não me engano, vamos lá, deixa eu pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas seguidas de alta, maravilhoso, e estamos mirando a resistência que fica ali, mais ou menos, tá? Só para vocês terem um norte na faixa. A gente tem uma resistência que bate na faixa 88 e depois alvo ali 91,42, que seria uma região importante de Fibonacci, tá? De 61,8 de um movimento de potencial altista depois que ela respirou ali com relação à parte da média de 200. Então, tá caminhando, semana boa de alta, semana de 2,5 de alta para ela. Então, petróleo caminhando firme e forte, por isso acho que é interessante estar todo mundo olhando aí com relação às Junior Oils aí, principalmente. Não que elas sejam pequenas, né, em comparação à Petrobras, óbvio que sim, mas estão crescendo cada vez mais e estão chamando a atenção, né, como alternativas de investimento. E 3R está aí, firme e forte, um movimento que eu gosto, tá? Porque está conseguindo fechar acima de 50% de FIBO, que é essa linha que está em 35,07. Nessa caminhada, ela continuando nesse movimento, ela tem espaço aqui para buscar essa outra linha azul, que é 38,64,60 de FIBO, tá? Então ela está conseguindo fechar acima desse pavio aqui. Congestionou durante um tempinho, né? Travou um pouquinho. Está ficando apoiado pela VWAP aqui mensal, VWAP semanal agora, então está caminhando bem legal. Saiu do MACD negativo com positivo, que também é interessante, e superando 38,64, ela vai pegar uma jornada bem bacana para mirar aqui a faixa de 43,05 e 76,4, e depois pode mirar lá 100% em 50,74. Onde que é a Zeda, Marção? A Zeda se vir a fechar miseravelmente abaixo de 35 e depois, se perder o fluxo aqui na faixa de 33,50, chama a realização para jogar nos níveis mais baixos, de 30. Mas está caminhando bem tranquilo aqui na compra. O Fibonacci está mostrando isso e no diário, acima da média de 200, eu gosto. Quanto melhor fechar acima dessa barrinha aqui de 37, quanto melhor a fechar próximo disso ou acima, melhor ainda para poder fazer o movimento comprador. E vamos para a Cebav agora. Vamos lá, o pessoal que solicitou. Isso, Marciano, vou aproveitar porque acabou de sair uma informação no painel Mover Pro justamente sobre a companhia, então é um gancho perfeito para te devolver a bola. Olha só, acabou de sair aqui, ó. CBA aprova refinanciamento de empréstimo de 46,4 milhões de dólares. Portanto, tem notícia envolvendo a Companhia Brasileira do Alumínio, acabou de sair no painel Mover Pro. Você, investidor e investidora, já está por
por dentro de tudo. E só na TC Rádio você tem a informação com a análise gráfica do Márcio Lorega, o magnânimo. Simbora, então, de Cebave já com informação quentinha aí que o Vinição trouxe pra vocês, galera. Vamos dando dedão no like aí pra gente arrebentar esses 1.100 já, hein, galera. Vambora, ó. Cebave, eu fiz 2 movimentos, tá? Só pra vocês terem uma noção. Eu tenho o Fibonacci maiorzão, pai de todos, que pega aqui do fundo histórico aqui até o topo que a gente teve, ou seja, de 4,74 até os 12,71. E tem aqui o fractalzinho dele, né? O filho dele, o filhote dele, que pega o movimento mais curto aqui. E aí vocês vão ter o norte importante, que é essa linha amarela que vocês estão vendo aqui, era o que a gente tinha de canalzão de baixa, tá? Uma LTB bem graúda, que foi rompida nessas últimas 2 semanas. Bom para a gente começar a fazer o movimento comprador, tá? E aí, esse movimento comprador, ele se intensifica, principalmente pela reversão de MACD, que ainda não aconteceu, mas está em um ponto interessante para virar a mão, e principalmente se a gente conseguir fechar acima de 5,47. Quanto mais a gente conseguir ter fôlego, mais força dos compradores para mirar o 5,47, melhor, que é 61,8 e te engata movimento para alta. Márcio, então agora você está chamando, falando que é venda, vai voltar a cair? Não necessariamente, tá? Por quê? Quanto mais ela se sustente acima de 5,35 e ela consiga manter esse fôlego aqui, entre 5,35 e 5,23, dá para pensar assim, tá? E aí eu vou trazer no diário, só para dar um norte aqui para vocês do que está fazendo. A gente teve um pivô de alta aqui, basicamente, para o início da semana, e aí fazendo seu pullback natural e tentando retomar o fôlego comprador. Então tá saudável para você pensar em uma compra, como vocês estão vendo, o MACD chegou a ficar lá negativo, agora tá começando a fazer um movimento positivo para subir. Então você pode pensar assim, uma compra, se a gente conseguir fechar acima de 5,27, já fica legal. Você traz o stop aqui para baixo de R$5 e mira o topo curtinho aqui, se não quiser fazer uma operação muito curta, em 5,38, 5,40, e depois você mira a estourada da boiada aqui. Vai mirar 5,61 e depois 5,85, 5,97. Gosto do movimento, tá fazendo aqui uma linha de tendência de alta, vocês estão vendo aqui fundos ascendentes e topos também ascendentes. É um movimento aqui de curtíssimo, é para cima, e que a gente pega o espaço maior, a gente vê que realmente cortou o que estava jogando para baixo. Então, gosto do momento dela, faz sentido para quem quer aí utilizar, e principalmente pegar aí o movimento de commodities que estão começando a tentar recuperar, somente o petróleo, dando um gás aí, isso pode sobrar um pouquinho para o alumínio, é só ficar de olho no minério com relação à China na vida, né? Se ela consegue dar um gás, porque a gente viu que a semana para minério foi pesada, né? Foi 8% de queda. Valeu, meu parceiro Márcio Lorega. Na sequência, vamos ter aqui a Roberta Piscinin, nossa produtora repórter. Ela vai trazer informações a respeito de diversos balanços, entre eles o do Bradesco. Tem muita gente querendo ouvir o Márcio Lorega a respeito do Bradesco, se é oportunidade, se não é. Tem gente falando que se o Bradesco bater 13 é comprador, antes de 13 tá caro. E aí o pessoal quer ouvir o Márcio. Antes do Márcio, a gente vai trazer o balanço aqui. A Roberta Piscinin ficou de olho nisso também, entre outros. Agora, eu vou dar vez e voz pro Hugo Leonardo aqui, dentro do tc.com.br, do nosso app também. Vinícius, boa tarde, disse meu parceiro Hugo. Nos shoppings como Iguatemi, qual que é a opinião do Márcio? É melhor aportar via Unity ou direto no papel ordinário? E aí, Marcião? IGTI 11 ou IGTI 3? Especialmente em Iguatemi, você tem uma opinião? Eu entendo que Iguatemi 11 tem mais liquidez, hein, Marcião? Passa por aí mesmo, digníssimo Murição. Iguatemi 11 tem mais liquidez, então eu prefiro mais. Você tem mais fluxo de negociação, menos num cenário que você pode ficar um pouquinho engasgado, e é o que o mercado mais utiliza. Então vale a pena você entrar em uma Iguatemi 11. 22,60 que está o preço dela aqui. Gosto sim do ativo, tá? Eu gosto do case shopping center como um todo, para pegar uma retomada ali da questão de varejo, mais do que propriamente você entrar em uma via varejo, uma Magazine Luiza, que estão apanhando, estão brigando para lá e para cá toda hora, né? A gente viu ali Loja General, Alpargatas, questão de balanço, todo mundo acreditando que já chegou o fundo, é um consenso entre os analistas falarem que já está precificado o fundo, vamos embora, então está tendo essa movimentação aí um pouquinho melhor para o dia de hoje, mas ainda sigo um pouquinho reticente, aguardando um pouco mais de movimentos, mas shopping center a gente viu o fluxo aumentando, questão de pós-pandemia, está cada vez mais aumentando, os viagens estão frequentando, as pessoas, famílias voltando a retomar o fluxo de shopping, a gente vê cinemas cada vez mais tendo seus movimentos ali, começando a ter filas, as questões de estresse, então isso tudo gera realmente aquele movimento de compra, de aumento de fluxo de pessoas, e óbvio, isso vai gerando, digamos, uma resposta melhor. Eu vejo que para o varejo faz mais sentido para mim. Shopping center, mesmo, óbvio, né, com as subidas que deram. A Alça subiu muita coisa, e por isso o pessoal vai olhando para uma Multiplan, um Iguatemi,
Eu gosto, prefiro mais o Multiplan que o Iguatemi, tá? O Iguatemi, sim, óbvio, bem resiliente, mas no Multiplan eu vejo mais espaço para aproveitar essa retomada de varejo pelo estilo de shoppings que eles têm, tá? Alço, gosto também, tanto que ficou na carteira semanal muito tempo, Magnânimo te aproveitou muito uma alta dela, mas, óbvio, em questão de avaliação de preço, o que correu uma e o que deixou de correr outra, hoje vejo que vale mais e faz mais sentido ter uma Multiplan, tá? Iguatemi eu vejo um pouquinho mais engasgado nesse movimento, tá? E aí é um ponto que vai ficar para a escolha de cada um. Quem olha múltiplos ainda vê muita coisa para a Alço buscar de sinergia com o BR Malls, só que eu vejo que muita coisa já caminhou para hoje. Vou começar a olhar um pouquinho mais aquelas que perderam, que não deixaram de andar um pouco, né? Porque a Alço foi uma corrida fortíssima, mas eu vejo aí na Multiplan como um espaço interessante e gosto do ativo. Valeu, Márcio Lorega. O nosso Paulo Pi, direto de Bangkok, na Tailândia, tá posicionadaço aqui pelo que ele tá contando pra gente no chat do YouTube, em Alço 3. Fica aí pra você também, meu amigo Paulo, considerar Multiplan. Foi a colocação aqui do nosso Márcio Lorega. E antes o Guilherme Mota, da Stude Invest, ele falou sobre Iguatemi também. Só pra fechar essa história de Iguatemi, Unity ou papel ordinário, né? E você sabe que a Unity é uma composição de ativos ordinários e preferenciais de uma mesma empresa, né? Então, quando você está comprando Iguatemi 11, você está comprando o papel ordinário mais o preferencial. Quantos papéis ordinários e quantos preferenciais? Essa composição fica a cargo de cada companhia. Mas se você quiser, é muito fácil descobrir. Ó, vamos lá. Vou fazer aqui, quem sabe faz ao vivo, meu. Olha lá, ó. Eu vou fazer aqui, ó, Iguatemi. Vai no Google da vida, pode mostrar aí, Andrezão. Iguatemi e Unity, composição, porque a empresa decide como vai ser a composição da sua unit. Aí você digitou isso aqui, ó, rapidinho você vê, ó, Iguatemi SA. Ó, aqui é o código. Quando você está comprando Iguatemi 11, você está colocando aí, ó, o seu recurso em uma ação ordinária e 2 preferenciais, no caso de Iguatemi. É legal que aqui já trouxe outros exemplos, ó, Klabin. Comprei Klabin 11. O que eu tô levando? Uma ação ordinária e 4 preferenciais da Klabin. E por aí vai. Então você pesquisa aqui a empresa que você quer. Outro exemplo, vai, só pra gente encerrar esse assunto. BTG Pactual, Unity, composição. Você pode fazer isso com qualquer unit, porque vai te ajudar aí a descobrir. Vamos ver aqui, ó, composição da unit do BTG Pactual. Aqui deve estar, aqui ó, BPAC 11. Uma ação ordinária e 2 preferenciais. Pronto, tá vendo? Aí você rapidamente você consegue descobrir. Se você não quiser ir no Google, você pode também entrar no site de RI da empresa, de cada uma dessas empresas, e sem dúvida nenhuma você vai encontrar por lá também essa informação. É que o Google acaba sendo mais fácil. Quiser checar, para ter 100% de certeza, entra no site, no RI de cada uma dessas companhias. Essa informação também tá lá para você. Bom demais. É legal a gente saber disso, né? Ó, Iguatemi 11, que o Marcião falou da liquidez, hoje projetando um volume na casa de 43 milhões de reais. Olha a diferença. Iguatemi 11, né? A Unity. Iguatemi 11, projetando um volume de 43 milhões de reais. Iguatemi 3, o papel ordinário, 77 mil reais de volume projetado. Então você está comparando uma liquidez de 43 milhões da Unity de Iguatemi com 77 mil reais do papel ordinário da mesma companhia. Então liquidez é isso, fica de olho, porque se você monta uma posição num papel que tem pouca liquidez, pode ser mais difícil para você conseguir depois se desfazer dela. Fechou? Todo mundo na mesma página? Então estamos autorizados para chamar a nossa produtora repórter Roberta Piscinin, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Rô. Tudo bem? Boa tarde, Vini. Tudo certo. Bom, Rô, hoje você, nos jornais tradicionais, né, tem aquela pessoa responsável pela temperatura, né? Fala do tempo. Você vai trazer pra gente a temperatura, mas é de empresas. Exato. Você tá de olho nos balanços. Vamos começar falando dela. Essa pega fogo toda hora. Petrobras. Isso mesmo. O diretor-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que a nova estratégia comercial da companhia está produzindo o resultado desejado. Para Sérgio Caetano Leite, diretor financeiro da empresa, o lucro do segundo trimestre foi um dos 10 melhores da história da companhia. De acordo com ele, a saúde financeira está preservada. As declarações aconteceram durante teleconferência da Petrobras após divulgação de resultados.
A estatal registrou lucro líquido de 28,7 bilhões de reais no segundo trimestre, queda de 47% na base anual e abaixo do TC Consenso, de 29,24 bilhões de reais. O resultado foi impactado pelo recuo de preços do petróleo, valorização do real e menores margens de refino. Foi aprovada a distribuição de aproximadamente 15 bilhões de reais em dividendos, o equivalente a R$ 1,15 por ação ordinária e preferencial, com crédito em 21 de novembro e 15 de dezembro. Os papéis negociam ex-dividendos na B3 e na Bolsa de Nova York, a partir de 22 de agosto. A petroleira aprovou ainda a recompra de 157,8 milhões de ações preferenciais, ou cerca de 3,5% do free float em até 12 meses. Papel preferencial aqui de Petrobras nesse momento recua 2,36% a R$ 30,19 e Petri 3 recua 3,55% a R$ 33,10. Marcião, o que você achou do balanço de Petrobras, essa recompra de ações? E na sequência, fica à vontade também para fazer análise gráfica aqui do papel, que hoje no começo da tarde, estava projetando aí um volumaço. Aí você conta pra gente como tá agora. Vamos lá. Com relação aqui, pegando o semanal logo, né, a gente vê o seguinte, muita definição. Olha aqui a vela que a gente está trazendo, né? A vela ser conhecida aqui nos termos em inglês, né, os spinning tops da vida. É uma vela de grande definição. Você não vê nem os compradores dominando e nem os vendedores dominando. É um cenário que ficou ali pausado. E nessa região que a gente está, a região aqui de topo, ela quer dizer bastante coisa, tá? Por quê? Não para essa semana, mas para a próxima. E aí, já projetando o que tem para a próxima semana, se a gente tiver um fechamento na próxima semana acima da máxima, ou seja, acima de 31,15, reitera movimento comprador e a gente vai estourando novas máximas para o ativo, mirando aqui seus 32,56 de Fibonacci, 111,8, região que normalmente chama um pouco de queda, e da última vez que a gente bateu próximo disso, a gente foi em 32, a gente deu uma escorregadinha bacana para 27,95, e depois, se ela conseguir superar essa faixa, já que fez um pullback, ela pode romper agora, gerando um pivôzão de alta, caminhar para 35,60, 37,70 e 161,8, apoiado em uma recompra de ações aí, que é sempre interessante, e isso movimenta muito, digamos, o humor dos investidores. Sem recompra ações, você tira quantidade de ações do mercado, é como se você estivesse tirando produtos da prateleira, e aí vai ficando só alguns e o valor dele tende a aumentar. Só um resumo bem rápido, só entender que recompra de ações que ainda não compreendia. Falando agora com relação ao ativo para baixo, se a gente perder a mínima, perder 29,74 e fechar abaixo da mínima dessa semana, tendência que realize para 28,90 rapidinho, como vocês estão vendo aqui, 76,4, e depois vai buscar a mínima lá, né, dessa última queda recente, 27,95, ainda em movimento de alta, só sendo um descanso, né, e aí uma lateralização, que está aqui pegando 27,40 e também não consegue romper e fechar acima dessa região de 31, 35, 32, 50. Então a gente tem uma congestão. Se for olhar por um prazo mais longo, poderia até com uma boa vontade ser uma bandeira de alta, mas a gente precisa de rompimento, de confirmação para gerar um movimento ou comprador, ou realmente não confirmando e chamando venda para o pessoal entrar aí vendido, se posicionando um pouco melhor. E o dia de hoje, a gente vê que está muito paradinho, né? Está com uma queda aqui dos seus 2,26, mas agora estagnou após aqui uma abertura um pouco mais para baixo, foi chamando queda, tentou reagir e sambou tudo que tinha direito e agora está engasgada já com cara de sextou a nossa Petrobras. Então vai muito de acordo também com o que está demonstrando no semanal. Ela está com cara de sextar e guardar a energia para a próxima semana. Ah, vou te falar, viu, Marcelo? Tem muito ativo que deixa muita gente engasgado aqui. No almoço de negócio, ficar engasgado é um baita de um problema. Aquele espinho de peixe, rapaz, entalado aqui na garganta. De Deus. Já aconteceu com você? Já. Já? Gente, é uma sensação terrível. Acho que é só da Petrobras que, de repente... É pior. Pode ser pior, mas é equiparado. Para de comer carne, igual eu nunca tive esse problema. Ô, Vini, eu tô pensando nisso. Boa solução, né? Tô pensando nisso, pra não seriamente. Falar assim, cala a boca, isso é solução. Jamais, Vini. Vini. Espinho, vou parar de comer carne. De jeito nenhum.
Bom, vamos lá, vamos falar de Bradesco. Esse aí tá entalado na goela de muita gente. Esse tá. E o balanço de Bradesco, vou te falar, tem gente que tá digerindo até agora, 2h30 da tarde. Conta pra gente como vieram os números, Rô. Bom, Vini, o Bradesco teve lucro recorrente de 4,82 bilhões de reais no segundo trimestre, queda de 35,8% na base anual. O resultado veio pouco acima do TC Consenso, de 4,46 bilhões de reais, refletindo o direcionamento da carteira de crédito para produtos e clientes de menor risco. De acordo com informações da Mover, o banco reduziu a projeção de crescimento da carteira de crédito expandida para 1 a 5% em 2023, ante expectativa anterior de 6,5% a 9,5%. A margem financeira deve crescer de 2 a 6%, ante previsão inicial de 7 a 11%. Já as despesas operacionais devem subir de 7 a 11%, com expectativa para despesa com PDD entre 36,5 bilhões a 39,5 bilhões de reais neste ano. BBDC4 nesse momento recua 4,65% a R$ 15,78 por ação. Muito obrigado, Gabi, Roberta Piscinim, pelas informações. Marcos, quero a sua análise aqui. O balanço de Bradesco não foi bom, né? A gente vê isso... Quem diz isso? O mercado. O papel tá caindo quase 5%. Queria que você falasse um pouquinho do que você achou. Se foi pior do que a sua expectativa, quer dizer, você tinha uma expectativa baixa e foi pior ainda do que a sua projeção. E muita gente falando desse Bradesco a R$13. Você acha que pode chegar a R$13? Fazendo uma análise técnica, uma análise gráfica, quais são os suportes aí que o Bradesco teria que romper para buscar esses R$13, Marcião? Impossível não é, né, Vinição? Estamos falando de questões técnicas e principalmente, como vocês estão olhando aí já no gráfico, a questão do Bradesco, pós-balanço, que era bastante aguardado, né? Todo mundo falando, ai meu Deus, agora ou reage de vez ou se afunda, desce e a gente espera ele cair. Pois é, o balanço não veio legal, já está mais do que claramente precificado. O receio com relação à parte de carteira segue, carteira de crédito, questão de evolução com melhores números. Sim, houve alguns apertos e na teleconferência ele falou que estão focados sim em alta renda, mas a gente sabe que o Bradesco historicamente é focado na parte mais baixa de renda, e essa vem sofrendo muito com juros altos e a inadimplência pesa, a carteira de crédito acaba ficando uma carteira de crédito muito, digamos ali, desafiadora para conseguir fazer as reversões, e isso aí, resumindo, com um lucro mais baixo, os resultados não vindo de acordo, EBITDA dando a sua reduzida, e tecnicamente essa chinelada que fez com que perdesse a região de congestão. E aqui mais ou menos da faixa de 17 até uma linha de suporte na faixa de 16. Ela já abriu com a máxima em 16,08. Ela abriu em 15,80, foi 16,08 e só meteu. E aí está tentando reagir. Só que ainda assim, o cenário que foi desenhado está bem complicado e tende a ela continuar desse jeito, perder a mínima do dia de hoje, lá na faixa dos 15,72, né, que não fez agora há pouquinho, a tendência é que venha buscar a média de 200 no diário, lá em 14,86. Márcio, mas e o 13? É possível? Vou falar para vocês aqui, ó, olhando pelo semanal, com esse fechamento que está, primeiro vamos ser mais tranquilo, né? Vamos buscar a média de 200 no diário, mas tem espaço sim para querer caminhar de volta para os 13, sem problema algum. Principalmente se ela perde os 27, que é o quê? Perder a média de 200 no semanal, perdeu 23% de Fibonacci passado aqui. Aí ela vem mirar a faixa de 12 a 13, que foi o último movimento que ela fez de fundão, no qual ela reagiu mirando. Então, é um ponto que muita gente está de olho para pensar em compra. Aí eu digo, vai acontecer? Ninguém vai querer deixar que chegue aos 12 para fazer compra. Então, dentro dessa faixa de 13 e pouquinho, psicologicamente vai ter muita gente querendo se antecipar. Então, para você não esperar, aguardar e colocar tudo de uma vez só, dentro dessa região de 13,50, aos 12 e pouquinho, você vai fazendo suas compras pontuais. Você não vai saber onde é o fundo. Por mais que tecnicamente a gente tenha região, você vai ali colocando suas ordens e vai pegando, beliscando um pouquinho de cada faixa, porque a gente viu até bem recente, a última vez que ela chegou nisso, ela conseguiu dar uma caminhada bem saudável de seus mais de 20% ali, e aí foi bem bacana. Então, monitore, momento é de queda, não vale fazer compra agora, cenário tanto no diário quanto semanal, espera-se por mais quedas, e somente para, digamos ali, né, assim, com dor, né, com aquela espinha na garganta, realmente, o tipo melhora, Márcio, miseravelmente, ela
precisaria retomar a faixa de R$ 17. Se ela não retomar os 17, vai querer buscar a média de 200 diária aqui na faixa de 14,86. Magnânimo Vinição, Gabriela e Roberto. Ô, Márcio, ó, e a gente falando aqui de Bradesco, parece que a galera do Matrix está acompanhando a gente aqui. Quem que participa do Matrix, que é a casa de análise do TC? Professor Carlos André, que você conhece, o Vini Steniski, que estava aqui hoje, o Malek Zen. E o professor Carlos André é o cara que olha aqui pro setor financeiro, para as empresas financeiras. E acabou de sair aqui alguns snaps justamente sobre o Bradesco do TC Matrix. E não foi combinado. A Gabi conta pra gente. Vai, Gabi. Isso mesmo, Vini. Segundo aqui a análise do Matrix, o Bradesco tem aí um segundo trimestre em linha com as expectativas e o Matrix mantém a visão neutra. Os índices de inadimplência, ainda segundo o Matrix do Bradesco, se mostraram preocupantes e alguns dados sugerem que a inadimplência da companhia pode ter feito topo. O Matrix mantém a projeção de ROI de 12% para Bradesco em 2023 e 16% em 2024, e o preço-alvo para as ações preferenciais do Bradesco é de R$16 e recomendam compra abaixo de R$14, Vini. Na visão, portanto, Gabi, dos nossos especialistas, muito obrigado pela informação, abaixo de 14, Bradesco é compra. Preço de tela agora de Bradesco, vou colocar aqui o nosso gráfico, o Márcio Lorega acabou de fazer a análise, acabou de projetar a próxima semana para você, investidor e investidora de Bradesco, agora R$15,78. Tá caindo 4,65%, é uma traulitada aqui no papel de Bradesco. Ó, vou reforçar. Para os nossos especialistas, abaixo de 14 é compra. Se agora tá 15,78, então, para quem acompanha aqui o Matrix, agora não é o momento de comprar Bradesco. Eles entendem que há um espaço aqui para um desconto ainda maior na companhia. Pra gente não perder o bonde aqui do setor financeiro, a galera tá escrevendo, Marcião, duas perguntas para você sobre o mesmo ativo. A primeira é a análise de BBAS3, a segunda é a sua expectativa pro balanço desse banco. Você tá olhando aí Banco do Brasil com bons olhos? Das últimas vezes, nos últimos balanços, tudo bem que isso não garante nada no futuro, mas os balanços de Banco do Brasil surpreenderam aí nos últimos trimestres do mercado de forma muito positiva. O que você está esperando dessa vez aqui para a BBAS3? Daqui a pouco o banco reporta os seus dados também, Marcião. Boa, vamos lá. Tanto o Banco do Brasil quanto o Itaú, né, eu olho como as top, né, para mim, desses grandes bancos, né? Eu deixo a de Santander e Bradesco um pouco de lado em stand-by. Só que Itaú está ali já meio nada, né, aguardando, assim como o Banco do Brasil, está aí na tela graficamente para vocês. Aguardo que venham balanços ali bons, mais uma vez, só que o mercado vai ficar cada vez mais de olho e atento nessas questões de gestão de inadimplência, como é que está a carteira de crédito. O Itaú é a maior carteira de crédito que a gente tem, passa lá dos seus 1 trilhão, e aí Banco do Brasil também não é pouca coisa, principalmente esses olhares para a parte agro e tudo mais, é que a gente vai também ficar atento como é que as coisas vão caminhar, mas espera-se que também tenha lucro bons, e o ROI fica ali sempre trabalhando ali da faixa de 20% para cima, então você vê a diferença que é bem maior do que um Bradesco, do que um Santander, que a galera espera ali abaixo, né, sempre dos 20% e bem abaixo até, como vocês viram o próprio TC Matrix trazendo aí. Então, Banco do Brasil, galera, falando aqui tecnicamente, precisa, tá, ter um fechamento acima dessa região de 48,50, que é 100% de fibro. Depois vem mirar aqui 49,70, que é 111,8. E aí sim, pega uma jornada melhor para buscar R$52, 53,35, 55,80. Você vê que basicamente está aguardando uma realização suave ainda dentro do movimento de alta intensa que a gente vê aqui para o Banco do Brasil desde um bom tempinho aí que ela vem numa caminhada, tá? Quando ela bateu aqui a média de 200 em dezembro e só puxou e só foi para cima. Maravilha. Segue aqui dentro de um belo canalzão de alta, bem tranquilo, bem suave, tá? Eu vou até fazer uma linha, só para ver como é que tá o nível dela aqui de alta. Isso aqui. Legal, vamos lá. Agora deixa eu só projetar e ver se já cortou ou não. Tá no limite aqui, galera, tá no limite. Essa semana aqui, ó, semana perigando, então por isso que eu reiterei. Faz-se mistério, melhor ainda, que ela busque esse fechamento acima, para não ficar a perigo e ter uma realização mais intensa, como aconteceu com o Bradesco, tá? Acho o cenário desafiador, mas não é impossível. Para chamar uma realização mais pesada, se ela perde esse 46,60, essa mínima dessa semana passada aqui, poderia chamar uma quedinha para 45,30 e depois a região aqui entre 43,50 e 42, que foi
um antigo platôzão aqui que chamou a caminhada e a corrida forte lá para a faixa de 52. Então, um ponto de suporte legal, muito bom, essa faixa aqui que pega de 42 a 43,50. Então, quem ainda não comprou, se quiser comprar, aguarde o rompimento e fechamento acima dessa faixa de 49, pelo menos. Ou se perder o fundo, espera ver aqui nessa faixa de 42, 43 para montar a posição. Valeu, muito obrigado, meu parceiro Márcio Lorega. Daqui a pouquinho vem aí a Roberta Piscinin com outras informações de duas empresas pra gente deixar no radar. Mas vamos dar vez e voz, Gabi, pra audiência que manda mensagem, que participa. O Max Viana, lá de Minas Gerais, vai ser atendido daqui a pouquinho no nosso grande web, aplicativo, na nossa plataforma. Mas antes, você tinha me sinalizado já há um tempo que tem pergunta chegando no WhatsApp também, né, Gabi? Isso mesmo, Vini. A pergunta é do Felipe, ele fala do Rio Grande do Sul. E ele pergunta, Marcião, se você acompanha Local Web. E caso você acompanhe, né, para além da análise gráfica, se tem alguma expectativa aí para o balanço, que eu estava dando uma olhada aqui, Marcião, vai ser divulgado dia 10 de agosto. Boa, boa. Com relação à parte de acompanhar o case dela, não, tá? Mas, tecnicamente, eu trago uma visão aqui para você, sem problema, Magnânimo, simbora, tá? Falando de Local Web, seguinte, ponto zero aqui, né, de um movimento, é 6,78, tá? Então, ela conseguindo sustentar essa faixa de 6,78, ótimo. Ela pegar fôlego comprador e mirar níveis mais altos, como ela chegou próximo aqui do 38,2 na faixa de 9,63, 9,42, tá? Se rola um fechamento abaixo de 6,78, aí alerta, porque ela tem uma fluidez bem interessante aqui de alta, que poderia gerar uma fluidez de queda com pivô de baixa, porque ela caiu, fez uma lateralização e um fechamento aqui abaixo, uma vela fechando aqui abaixo dessa região. Vou fazer só um exemplo aqui para você, Magrano, só para você entender o que poderia rolar. Se rola um fechamento assim, ou qualquer coisa desse tipo, é o quê? Pivô de baixa. A gente caiu, estabilizou e chamou queda. E aí isso poderia levar uma escorregada até essa região aqui de 5,15 sem problema, tá? Então, fique atento. Se você ainda não tem posição, beleza, aguarda. E somente uma compra ficaria saudável com fechamento acima de 7,60, tá? Acima de 7,60 dá para pensar em uma compra, porque ela está ficando acima da VWAP mensal, que vai doutrinando ela recentemente para queda, e aí poderia chamar essa alta para botar ali até a faixa de 9,42, 9,60. Fechou? Então guarde esses pontos para essa compra e para essa venda, como você se posicionar e ficar melhor, digamos, ali para aproveitar a melhor posição com relação à nossa Local Web, que está próxima de divulgar seus números. Tá aí, sensacional, muito obrigado, meu parceiro Márcio Lorega, respondendo a galera do nosso WhatsApp da Alegria. No YouTube passamos de 1.020 likes, e pra ter mais alegria, vai sentando o dedo no like aí. Quanto mais like, mais feliz a gente fica. Ó, vamos pra galera aqui de tc.com.br. Quem escreveu pra cá foi o Max Viana, direto de Minas Gerais. O Max pode pedir música, porque ele mandou 3 papéis pra cá direto. Ele quer Auri 3, que é Auri Energia, Movida e Porto Belo. Mandou a carteira. Mandou a carteira aqui, hein, ó. Mandou bem agora, hein, Max Viana. Olha só, vai tirar a barriga da miséria. Auren 3, Movida e Porto Belo, Márcio Lorega. Bora. Se eu não me engano, acho que é a Auren que vai fazer o balanço hoje. Não, acho que é a Aura. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acho que é a Aura que tá o balanço hoje. Deixa eu ver. Deixa eu ver também aqui na nossa... Acho que é a Aura. Não é a Auren, não. É a Aura. Eu conferi aqui. Beleza, então tá safo, tá com questão de balanço próximo aí, vamos lá. Então ele quer a Auren. Isso aí, Auri 3. Auri 3, vamos embora. Botando aqui na pedra. Pá, bom ativo que a gente não tem análise, que a gente faz análise na hora, né? E que é coisa linda de meu Deus, simbora. Pegando aqui, ó, coisa boa. De fundator, bem recente, bem rápido, bem rápido, sem 9 horas. Quem sabe faz ao vivo, né, Vinição? Tá aqui, ó, na pedra. Olha aqui, ó. Sensacional. Fundão de 11,39 com topo de 22,73, que foi o topo mais recente, antes dessa chinelada aqui para baixo. A gente vê aqui uma dificuldade do ativo, né? Muito travadinho aqui esse Auren 3. Precisa, mais do que nunca, tá? Superar e fechar acima de 15,10 para poder gerar o fôlego para mirar essa média de 200 semanal em 19,36. Aí passaria pelos 50 de FIBO, 61,8 até chegar ali. Tá? Nesse ponto em que ela está, aproximando bastante o que ela vem fazendo aqui, olha aqui, nada legal. E lembra da figura que eu desenhei lá para a Local Web, da questão do pivô de baixa? Sim. A gente cai, lateraliza e faz um movimento de queda. Está fazendo um pivô de baixa.
e está querendo confirmar essa semana. Então, nada legal. A gente pode ter aqui um movimento de queda que pode levar o ativo para 13,50 rapidinho, mas um alvo aqui em 12,78, 12,50, tá? E só anula esse cenário se a gente tiver um fechamento bem aqui acima de 14,50. Então, guarde esses pontos para que você fique numa boa, tá? Com relação à parte do nosso próprio MACD, ele ainda segue no fluxo comprador, que te dá um pouco de respiro, mas tem que tomar um cuidado, porque ele está muito arrastado e o voo de baixa, como eu sempre falo, o price action, ele tem mais, digamos ali, pressão do que provavelmente o MACD. Dá uma antecipada nesses movimentos aqui, ele dá um norte. O MACD só faz o acompanhamento e te mostra quem está comandando. Então, a gente tem movimentos de alta, cada momento está pedindo uma realização. Então, precisa tomar cuidado aí, que pode chamar em níveis mais baixos, o MACD vai seguir comprador, porque ele está descendo bem devagarzinho, mas você pode comprar bem melhor em níveis mais baixos, aqui próximos de 13, 50 a 13 reais. Valeu, obrigado, Márcio Lorega. Vamos aqui continuar na base dos pedidos do Max. Ele falou de Auren, Movida. Esse aqui tem outras pessoas pedindo no chat do YouTube também. Move3, Marcião. Move3 pra gente dar um tapa rápido aqui, tá legal, tá fazendo querendo se fechar acima de R$12,17. Mas pivô de alta, tá mirando rapidinho aqui a média de 13,63, tá? Que é 100% aqui, podemos chegar em 14,10 e 15,05. Gosto do movimento que ela tá fazendo, tá? Mas precisa fechar acima de 12,17, tá? Só para confirmar. Se não fechar, vai querer ficar no lenga-lenga aqui entre 10,99 e 12. Uma semana boa, forte de alta, 9,08. Pede um pouquinho de barba de molho, que pode ter algum tipo de realização ou um descanso para depois reassumir o fôlego. E aí a gente vai no diário para ter esse esquema. Ó, já está dando uma descansada no dia de hoje. Se ela voltar e ficar até 11,80, 11,70, ainda está ok para tentar dar um movimento aqui comprador. E a gente vê pelo diário que, ó, que maravilha, né? Que saiu da venda para compra. Gosto disso, tá? Isso é legal. Só o semanal que está pedindo um pouquinho de cuidado com relação a fechamento acima de 12,17 para ficar legal. Então, só monitora isso, porque o espaço está bacana. Só o stop que fica alto, tá? O stop você vai ter que colocar aqui, não tem jeito, abaixo de 10 e 15. Mas você tem o potencial dela vir buscar 14 e depois 15,05. Escolha o seu nível de risco e vá para o abraço, magnânimo. Ah, muito obrigado. Para fechar, Porto Belo, papel ordinário. Essa aí tem um monte de gente pedindo também, Marcião. Então, simbora com o Porto Belo da vida aí, que a gente tem, já está na tela para que vocês fiquem ligados. Olha aí, canalzão de baixa, claro, né? Aqui evidente, mas o movimento no prazo mais curtinho aqui está denotando o quê? Ó, o MACD saindo negativo positivo, só alegria, e a gente fazendo aqui uma LTAzinha aqui, né? Então, uma linha de tendência de alta, buscando rompimento de 38,2 e 8,23, tem caminho sim de permanecer, principalmente acima desse 8,23, ela consegue mirar 9,17, primeiro vai mirar o topo recente, 8,65, mas alvo é 9,17, 10,10, depois o topo lá em 11,23. Agora, se ela perde essa faixa aqui dos 7, vamos botar aqui 7,90, 7,90, 7,88, tende a cair curtinho até a faixa de 7,20, 7,40, que é a base aqui dessa linha de tendência de alta e que vem dominando aqui para cima, tá? Então, é o momento em que eu peço para que você aguarde os próximos episódios para você se posicione melhor, né? Aguardar, você já consegue retomar esse nível de fechamento acima pelo menos de 8,23, a gente vai para o diário aqui para acompanhar. Tá querendo realizar um pouquinho agora, então fica bem legal ela conseguir fechar acima de 8,23, 8,25, tá? E ela até 8,30 pela VWAP semanal. 8,30 crava esse preço. Ela vai pensar em compra para mirar o topo recente, 8,65 depois os níveis de 9,17. Agora, se ela perde aqui bem curtinho, essa faixa aqui de 7,88, 7,80 é o primeiro alvo e depois aquela base lá da LTA na faixa de 7,40, 7,50. Fechado? Fechadaço, meu parceiro Márcio Lorega. Bom, deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó, o nosso painel Mover Pro, tc.com.br. Tem informações importantes aparecendo justamente sobre Petrobras. Já vou até colocar no gráfico aqui Petri 4, para quem tá chegando agora. Nosso Márcio Lorega, inclusive, já fez a análise de Petrobras. Já comentamos aqui os resultados da companhia, que segue operando em viés de baixa. Hoje cai 2,10%. Essa queda já foi mais forte. O papel chegou a perder o patamar dos R$30, se recuperou, R$30,28, ainda assim uma queda na casa de 2%. Na semana, Petrobras, o que o Marcião falou, no 0 a 0 aí também, né? Na semana, olha só como que tá a semana aqui de Petrobras, gráfico semanal para você, investidor
e investidora. Na verdade, só para eu falar certinho aqui, né? No 0-0 não. Petrobras vai fechar a semana em alta aí na casa de 1,70%. O que eu quis dizer aqui, não me expressei bem, é que a Petrobras teve muita volatilidade nessa semana. Olha só o candle, né? Tem vela para cima, tem um pavio aqui para baixo, então teve muita volatilidade na semana de Petrobras, que com essa queda de hoje de 2,10%, deve fechar a semana em alta de 1,70% no semanal. O gráfico diário, mais uma vez aqui na sua tela, investidor e investidora. O painel Mover Pro conta pra gente algumas informações que eu divido com você. A primeira delas saiu aqui no jornal Estado de São Paulo, Estadão. Ministro nega intervenção do governo na Petrobras. Abre aspas, se petróleo subir mais, vírgula, teremos reajustes, fecha aspas. Quem disse isso foi justamente o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia. Ele afirmou ainda que a queda do lucro da estatal no segundo trimestre ocorreu pelo que ele chamou de fatores não recorrentes, como vendas de ativos. Então tá aqui, ó, se você quiser saber mais, acessa a tc.com.br. Quem está falando agora sobre a Petrobras é o diretor-presidente da companhia, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Ele fala neste momento a jornalistas sobre o balanço do segundo trimestre da estatal. Ele afirma que não existe conexão entre lucro menor e nova política de preços da empresa. Você sabe, a Petrobras, ela abandonou aquela política de paridade internacional. Segundo Jean Paul Prats, esse abandono não está relacionado, não impacta o lucro da companhia, que foi menor comparado a trimestres anteriores. Ainda de acordo com Jean Paul Prats, a Petrobras teve desempenho melhor que a média dos pares no segundo trimestre. São aqui os destaques dos nossos editores em tc.com.br, falas que acabaram de acontecer do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Caso ele volte a falar, caso haja um novo destaque, sem dúvida nenhuma, nós vamos mostrar aqui para você, investidor e investidora que nos acompanha, investidor que nos monitora. Vamos seguir aqui, ó, trazendo mais informações, mais detalhes para você que tá ligado com a gente. Mais cedo, a Simone Cafrune, direto de Brasília, capital federal, ela mandou para cá esse texto que diz o seguinte: Lula assina ordem de serviço para conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. O presidente da República assinou hoje a ordem de serviço para conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Sim, com investimentos na casa de 2,6 bilhões de reais em obras, tudo isso para substituir usinas termoelétricas, que são mais caras para gerar energia elétrica. Roraima é o único estado ainda isolado do sistema nacional. Agora, não mais. No evento realizado em Parintins, Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, também assinaram a retomada de uma nova fase do programa Luz para Todos. O projeto deve beneficiar, de acordo com cálculos do governo, 500 mil famílias até 2026. São esses os destaques em tc.com.br. Agora, 2 horas mais 52 minutos, eu volto a bola com o nosso grande Márcio Lorega para continuar respondendo a sua dúvida. Investidor e investidora, você que escreve para cá, que faz o programa acontecer. Ó, deixa eu ver no YouTube aqui quantos likes a gente tem. Vamos pro pedido do YouTube, senão o pessoal fala, opa, e a gente aqui? Ó, Rodrigo Milan, falando de C&A e Lojas Quero-Quero, pra ele só tá dando alegria essas duas empresas. O Eduardo pede uma análise de Aura 33. O Márcio Lorega até comentou aqui, né, sobre o balanço de Aura. Então ele tá falando do BDR, Aura 33. Aí é pra quem tá olhando muito ouro, né? Quem quer se expor aí a ouro, cobre, Aura 33 pode ser um caminho. Dá pra você fazer análise gráfica desse ativo pra gente, Marcião? Com certeza, Vinição. E até falo uma coisa. Posso pegar, vamos dizer assim, 5 minutos? A gente tem mais uns 7 ainda, né? Sim. 4 minutos a 5 para tentar pegar uns 7 ativos que o pessoal vai fazer um mini purpurri para dar um vapt-vupt aqui só para atender essa galera, eles bombarem nos likes. Claro que sim, Marcião. Vambora. Então vamos lá. A gente pega aqui primeiro trazendo a hora 33 para o Magnânimo, que já fez o seu pedido, e depois vou pegar uns aqui. Vamos lá. A hora 33 é o seguinte, olha só, vocês estão vendo que a gente está aqui dentro de um padrãozinho de afunilamento bonito, né? Um triângulozão simétrico, e precisa ter um fechamento aqui fora. Ou seja, precisava ter um fechamento próximo a esse 37,50. Até tentou flertar, mas não conseguiu.
Então, enquanto não fechar aqui fora, a gente não vai ter aquela estilingada potente, tá? E temos aqui um potencialzinho de pivô de alta, mas precisaria mais próximo possível do fechamento na região dos 37, tá? Nesse nível, conseguindo fechamento fora, caminharia para os seus 39,20, depois 42,36, tá? Agora, se não conseguir toda essa força, perdeu 35 aqui, ela caminharia para 33,80 e depois 32,60 ainda dentro desse afunilamento aqui. Fechou, meu querido? Então tem que aguardar. MACD deu a sua descansada, gosto disso, mas ela precisaria romper para poder pegar novo movimento de compra e atender muita gente que vem pedindo ela, né? Embraer, Marcelo, o que acontece com a vida de Embraer? Vamos lá no VaptVupt, o seguinte, 19,03, 19,13 é o preço para ela conseguir romper 161,8 e vai mirar aqui nível mais alto. Em 20,83, que é a região de topo aqui, até 21,27. E depois disso, 23,73, tá? Parte para baixo da tabela, se perder essa linha de suporte que está descarada aqui nessa região de 17,60, chama a queda para 16,13 e depois aqui 14,95. E no diário é que a gente teria uma pequena pausa antes de chegar naquela região de 15 e tudo mais. E 16,94, que é a média de 200. Então precisa ficar atento, tá fazendo aqui um movimento de queda. E desse jeito que está trabalhando, vejo um ponto para você pensar em comprar, próximo de 16,94, e somente lá, tá? Porque aqui o MACD tá um pouquinho para cima, mas está aqui voltando a querer pegar força. Se a gente pegar aqui o último pico, foi lá em cima, quando estava o MACD bem positivo, e agora o MACD já bem baixo, que está demonstrando que realmente os compradores estão perdendo fôlego para os vendedores, tá? Outro ativo que foi pedido aqui foi com relação a Marfrig, questão de atualização de pontos. Vamos lá, movimento forte, rompendo média 200 no diário, caminho para a faixa dos seus 8,14, que já está basicamente ali. Depois disso, ela tem alvos mais longos, tá? Ela tem uma região aqui importante, interessante, em 8,68, e depois vai querer caminhar para a faixa de 10,73, que está fazendo um belíssimo pivôzão de alta. Semanal, vai dando aqui o ponto realmente, tá? Acima de 8,14 é coisa linda de meu Deus para mirar na média de 200 semanal lá nos seus 11,22. Então, ponto para ficar ligado. Neo Energia, rapaz, estou falando, falta mais um minuto que eu ainda tenho aqui. Vamos embora. Com a região aqui aos seus 19,55, se perder 19,12, tende a cair para 18,15 e depois pode vir buscar a média de 200 aqui embaixo em 15,90, tá? O ideal é conseguir ter fechamento aqui de cima de 19,70 para mirar os 20,60 e depois 21,27. E pega aqui um último tapa com o Mitre ainda, que acho que não dá tempo. Acho que eu tenho míseros segundos ainda. Dá tempo, claro que dá tempo. Boa. Mitrizão da vida aqui, Mitri seguinte, olha só, gosto do movimento que ela está fazendo, tá? Tá em região de chamar as suas realizações, só que ela fez já um pouquinho atrás, quando ela chegou nos seus 7,50, 7,70 e deu uma escorregada para 6,69. Então gosto dessa retomada e o melhor é ela fechar aqui dentro, fechar acima de 7,50. Fechou acima de 7,50, caminho para esse 7,99, primeiro 7,70, depois 7,99 e depois 9,30, 10,20. Se, e somente se, perder e fechar abaixo de 6,70, que anula todo esse potencial e poderia chamar uma realização mirando 4,70. Acho que deu para atender boa galera disso daí, né, Velição? Deu para atender, mas recupera o fôlego, porque a gente tá na reta final aqui e o Popurrí segue, senão a galera aqui, ó, rapaz, falou que vai tirar o like. Se você não falar de Dexico e Redditor. O pessoal tá aqui, ó. Ainda dá tempo. Se o Márcio falou de 4 em 3 minutos, Opa! agora, né, o pessoal tá aqui contando os segundos. Deixa eu te passar a bola, Marcelo. É Dexico e Redditor. Vambora, então. Vamos de Dexico, galera. O negócio tá firme, então. Vamos mandando o que a gente tem aí. Vou tentando analisar o mais rápido que eu posso. Ó, é o seguinte, gosto desse movimento fortíssimo aqui. Gosto da pressão que ela pegou essa semana, tá? Só que, vamos lá, falando 20% de alta, você não vai querer entrar tomando essa compra na cabeça, a não ser que tivesse um fechamento acima de 9,55. Aí dá para você pensar que está fazendo um belíssimo pivô de alta, e eu ainda gostaria que tivesse uma escorregadinha parando próximo aqui de R$9 para pensar em comprar com stop mais baixo, tá? Mas rompeu 9,55, caminho para 10,04 e depois você tem aqui a média de 200 no 11,06, tá? Agora, o ponto ideal para você beliscar uma compra seria uma escorregadinha até a faixa aqui realmente dos 9, 8,90, porque pegar com 20% de alta numa semana é bem pesado, tá? Então, eu aguardaria um pouco cena dos próximos episódios. O MACD já deu a embicada aqui falando que eu tô para compra, simbora, mas espera um pouquinho, algum tipo de pullback para você aproveitar melhor, fechou? Então, Dexico e Redditor, a galera pedindo RDOR3, vamos embora. Só abrir aqui, legal, show de bola. Falando aqui com relação à parte do ativo onde ele está, olha que coisa linda, né? Ela conseguiu romper uma cunha descendente e está gerando um fluxo comprador bem bacana. Eu vou só aqui fazer umas remarcações para ver o que ela pode alcançar aqui para vocês
que estão conosco, que estão seguindo o ativo e estão dando like sem parar, que eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos lá, ó. Seguinte, 50% atingido aqui de Fibonacci na região de 37,27, pegando esse fundo a esse topo importante aqui na faixa dos seus 55, tá? Conseguindo ter uma performance legal aqui, acima, se sustentando, né, acima desses 37,27 aqui pelo menos, 37,27, 50% de FIBO, a gente tem caminho bem bacana para 41, depois 46,70, tá? E o que não deve acontecer, em hipótese alguma, e aproximando bastante, para vocês terem uma ideia, é ter fechamento abaixo de 33. Se tiver fechamento abaixo de 33, chama a realização aqui, ó, pro fundinho de 30 a 40. Então, ponto importante, MACD esticadaço na compra, coisa linda, mas eu gostaria que ela desse uma respirada para aliviar um pouquinho aí essa alta forte desse MACD, para que depois pegasse uma compra mais saudável, porque é como se tivesse dado uma boa esticada. Fechou? Sensacional! Cravado aqui, pole position, 3 da tarde, terminou em primeiro lugar o nosso Márcio Lorega. Ah, Marcião, muito obrigado, hein, Magnânimo? Um grande abraço para você, sempre sensacional. Um excelente fim de semana também, a galera tá agradecendo demais aqui a sua participação. Obrigado, viu, Marcião? Foi show de bola. Tamo junto. Pode respirar aliviado, porque hoje você brilhou, Márcio Lorega. Valeu, Marcião. Valeu, Gabriela, valeu, Roberta, valeu, time todo, TC Rádio, Vinição, meu brother, show de bola. Agradeço a todos os magrinhos que pediram tantos ativos e procurei fazer o pupurri aqui o mais rápido possível. Que bom. O que ficou faltando, talvez um ou outro ativo, acho que o Rodoviário ficou faltando, eu boto lá no IDs para vocês ficarem ligados depois. E aguarda esse Semanal Magnânimo que tá voando, fazendo um jabazinho rápido, Vinição. Semanal Magnânimo explodindo tudo que tem direito, mais de 3% de rentabilidade enquanto o Ibov tá devagar. Então fiquem ligados, acompanhem @Márcio Lorega lá na TC e também vocês podem seguir @Márcio Lorega no Instagram e aqui no YouTube. Só buscar esse Vida Magnânima mesmo para vocês seguirem com vídeos e cada vez mais conteúdos arrebentantes. Um grande abraço a todos, excelente final de semana. Volta ainda mais tarde com o nosso fechamento. E segunda tem muito mais, galera. Grande abraço para todos e até. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.